Como havíamos combinado, às terças, né, salvo algum previsto que possa ocorrer, estaremos aí com alguns estudos para a família, para casais. Semana passada, falamos sobre aliança, que é fazer uma aliança entre marido e mulher perante Deus. A importância da aliança e de honrar a aliança que nós fazemos. Ele diz que Deus não se agrada de tolos. Então nós temos que honrar a aliança. Nós temos que pôr um basta na vida independente. E quando fazemos aliança com alguém, tudo que temos tem que ser compartilhado. Lembra que eu falei? Acaba o meu, eu, nós, nosso. Tudo é nosso, é compartilhado. Não existe mais aquele negócio, eu vou ali, eu. Quando você começa a colocar o eu na frente de tudo, você está sendo egocêntrico. Ou seja, está pensando somente nos seus deleites, suas vontades. Quando nós nos casamos para fazer o nosso cônjuge feliz, e ele casa com esse mesmo propósito de nos fazer feliz, ambos seremos felizes. Porque nós estamos vivendo para o outro. Nós temos que ter a consciência, nós temos que ser a escora, o ajudador um do outro, né? E esse entendimento tem que ser claro em nossas vidas. Porque se esse entendimento não for claro, nós teremos muitos problemas. Muitos problemas. E ninguém está livre do. Eu disse aqui e quero repetir: casamento perfeito, pasmem todos, mas ninguém terá. Mas podemos ter sim casamento felizes, pautados na palavra do Senhor. Por que não haverá perfeição? Porque somos imperfeitos. Quando nós fazemos uma aliança, irmão, interessante, e você casa, você quer mostrar o seu melhor. Ou não? Nós queremos todos mostrar o melhor. Mas sabe o que aparece no casamento? Nosso pior. Porque o ser humano, ele tem um senso crítico muito grande. Em determinadas circunstâncias, esse senso crítico é bom. Só que em determinadas circunstâncias, demasia, esse senso crítico, ele se torna danoso. Então nós queremos mostrar o nosso melhor, mas na realidade é o pior que aparece. Aí começa a ter aqueles comentários. Imaginava que ia. Como é diferente da vida que eu levava lá na casa dos meus pais. Como é diferente da vida que eu levava solteiro. Eu ia para onde queria, a hora que queria, e não tinha que dar satisfação para ninguém. Eu falei, é morte a vida independente. Tem que ter a consciência que tem que viver um para. Quando você tiver essa consciência, as coisas começam a se encaixar. Tem até o exemplo aqui me ajudou, né? A orquestra, né?
Hã? Harmônica, né? Instrumentos com cada um com o seu som peculiar, diferentes. Um baixo, outro alto, né? Um grave, outro agudo, né, Moacir? Me ajuda aí. Mas aí eles se harmonizam entre eles, sai ali uma sinfonia, uma melodia, um negócio agradável. Eu ainda disse, né? Se cada instrumento tocar a nota que bem entender, do jeito que quiser, no ritmo que quiser, vai virar uma bagunça e ninguém vai entender nada e não vai agradar o ouvido de ninguém. Mas quando aqueles instrumentos todos diferentes se harmonizarem, aí sai ali aquela sinfonia, a coisa agradável aos ouvidos. E assim também é a nossa aliança. Pessoas imperfeitas que têm que aprender a conviver juntos, pautados nas sagradas escrituras, porque aqui nós estamos no meio de crente. E crente que tem Bíblia não pode alegar ignorância. Você não pode alegar ignorância, porque está escrito. E a Bíblia é o nosso manual. Ô Léo, parabéns, viu? Parabenizar o Léo aí, viu? Agora que eu vi ele ali. Léo chegou de Portugal esses dias, disputou um campeonato mundial lá. Foi terceiro colocado, né, Léo? Veio de quantos países? 8 países. Vindo dos Estados Unidos, 29 países. Deus abençoe. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência que o plano de Deus para as nossas vidas, marido, como esposa, nós tenhamos uma aliança perfeita, assim, abençoada, feliz, né? Sabendo conviver com as dificuldades do outro, se adequando às debilidades do outro e ajudando o outro a superar. Não adianta você querer ver somente o seu interesse, esquecer do interesse do. O principal motivo da sua aliança de casamento é você pensar no seu cônjuge. Então, quem tem a Bíblia não pode alegar ignorância. O que diz a lei da física? Tudo que sobe, desce. Tem nada que paira no ar. Agora, se eu alegar ignorância na lei da física, eu não conheço a lei da física, ela vai se cumprir na minha vida ou não? Vai se cumprir. Mas, eu não conheço a lei da física, então ela não vai se cumprir na vida. Eu vou subir num prédio lá de 10 andares e vou pular, porque eu não conheço. Pensa que você vai parar no ar? Não, você vai cair e vai se. Então, alegar ignorância acerca de algumas coisas não vai impedir a sua consequência. Então, para toda, eu já disse aqui, toda ação ou omissão, existe uma reação. A lei da semeadura, vai ter uma aula que nós vamos falar somente disso, mas a lei da semeadura, ela nunca é nula. Semeou, olhe. Semeou, colhe. Só que você tem alguns herbicidas que você usa para sementes ruins. Mas vamos esperar chegar na aula que diz assim, cadê aquele... Brian, tudo aí. Que não são uma benção. Viu? Tem uma aula que vai falar somente sobre isso aí, que é semeando e colhendo. Não sei se é a 4ª aula, mas amém. Irmãos, e hoje, o estudo de hoje vai falar de uma só carne. O que é ser uma só carne? E
Alguém já ouviu ou já leu versículo na Bíblia? Diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem já ouviu ou já leu esse versículo? Todos, né? Aliança, uma só carne, papéis, ó, a quarta aula, falei, semeando e colhendo. Deixa aí, Brian. Então, nós ouvimos esse versículo e muitas vezes 24. Aí. Então, todos nós já ouvimos, já lemos diversas vezes, mas o que é ser uma só carne? Então, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos ter uma descrição do que é ser uma só carne. Primeiramente porque Adão, ele foi feito o quê? A imagem de quem? De Deus. Ou seja, quando Deus criou Adão, ele criou Adão inteiro, completo. Lá em Gênesis 1, 27 diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No 1:27 já diz isso. Aí no Gênesis 5:2 diz assim, ó: homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então quer dizer que Deus chamou tanto o homem como a mulher do quê? De Adão. Ele lhe chamou de Adão no dia em que foram criados, os dois. Porque lembra do que eu falei? Antes de Deus fazer Adão cair num profundo sono e tirar uma parte do seu corpo, uma costela ou câmara, se eu não me engano no hebraico, tradução para costela. João que é bom no hebraico, né, João? É câmara, diz. Então, eu disse aqui, a mulher já existia no homem, ela já fazia parte do corpo do homem. Então, na realidade, eles já eram uma só carne. Então, essa costela que Deus tirou de Adão, que no hebraico significa câmara, que ela tem a indicação de capacidade. Então ele tirou de Adão uma mulher que era capaz para ser uma auxiliadora. E quem deu o nome à mulher de Eva, quem que foi? Quem que deu o nome para Eva? É Adão, porque era a mãe de toda a humanidade. Então, nós vemos, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Quando Deus fez tudo isso, e tirou da costela o homem, a mulher lhe a trouxe, né? Diz que ela seria ajudadora, auxiliadora, e tem alguns versículos bíblicos que diz que a mulher tem que ter uma submissão ao seu marido. E é aí que muitas pessoas não entendem o real significado da palavra submissão. Sobre é a cima. Sob é em baixo. Submissão. De quem é a missão? Do homem. E a submissão? Da mulher. Ou seja,
O homem tem a sua missão e a mulher tem a dela. Agora tem pessoas que interpretam completamente diferente e acham que a mulher tem que ser um objeto, tem que ser mandada, pode ser humilhada. Países orientais, João, a mulher não ter voz ativa, a mulher não ter, nem mostrar o rosto em público. Quem conhece a burca? Quem já ouviu falar em burca? Burca, é burca, né? Burca. Quando em São Paulo você acha, aí você vê umas mulheres aí, judias, né, João? Islâmica, usando burca. Ela cobre toda a cabeça, enrola aqui. Rosto e o nariz. Ela só fica olhos fora. Oi? Denise, mas lá é mais quente do que o Nordeste, viu? Mais quente do que o Nordeste. Então, irmãos, tem países ainda que tem essas culturas. Porém, nós precisamos saber o que Deus quer para as nossas vidas, para que nós tenhamos o real entendimento do que é a submissão, do que é ter aliança, do que é ser uma só carne. Então Deus chamou de Adão os dois que se tornaram um. O interessante é que o versículo de Gênesis 2:24 é deixar para unir. Parece que existe até um contraponto, né, João? Um erro de colocação. Deixa e une. É isso mesmo. Deixa pai e mãe e une a sua mulher. E diz ainda, e se tornarão os dois uma só. E essa uma só carne, irmãos, quer dizer que o mesmo sentimento de um tem que ser o sentimento do outro. Ou seja, se eu sentir dor, ela também vai sentir dor. Se ela sentir dor, eu também vou sentir dor. Se eu sentir frio, ela também vai sentir frio. Se ela sentir frio, eu também vou sentir frio. Se eu passar dificuldade, ela também vai passar dificuldade. Se ela passar dificuldade, eu também vou passar dificuldade. Se ela estiver na bonança, eu também estou na bonança. Se eu estiver na bonança, ela também está, porque nós somos uma só carne. Verdade, irmãos? Eu sei que enfermidade que eu tive. Eu peguei pneumonia. E ela agravou. Fui no médico lá, o médico me deu uns remédios mais fortes. Tinha um remedinho que era um comprimidinho, era pequenininho. O médico falou assim, só pode tomar um por dia. Estava lá no sofá, deitado, todo coberto, agasalhado. Ai. O homem é forte. Ai, meu Deus. Ai, filha, ajuda. O homem é bravo. Aí eu falei assim, tá na hora do remédio, pega pra mim, que eu não consigo nem andar. Tá bom, filho, eu vou pegar. Aí foi a Luzinete para a cozinha. Era um por dia só, irmãos. Foi a irmã Luzinete para a cozinha e demora. Ela voltou. Assim, aí, trouxe o remédio? Meu Deus do céu. Eu tomei. Eu falei, o quê? Tomou? Tomou, João, lá. Tomou o remédio. Eu falei, então eu recebo. Vai fazer efeito em mim do mesmo jeito. Glória a Deus por isso.
Eu acho que era um por dia e era o último que eu tinha que tomar. Nem se eu quisesse tinha outro para tomar. Ela tomou por mim. Eu falei, então, amém, eu vou receber, né, pastor José de Abreu? Receber a bênção. Então, irmãos, aí é só para descontrair, mas as coisas que acontecem. Então a gente tem que viver realmente um para o outro. Então, essa palavra, a Bíblia diz que ele fez uma mulher, deveria ser auxiliadora, ajudadora, idônea, né? E essa palavra também, ajudadora, ela tem uma raiz que significa circundar. A mulher tem que estar em volta, tem que estar ajudando, né? Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, né? Edifica e a tola destrói com as suas próprias mãos, é isso que diz? Então, a sabedoria de Deus dentro do casamento, dentro do relacionamento, porque nós vemos homens extremamente indoutos, que não têm entendimento do que é honrar a esposa, que é o vaso mais frágil. Mas nós também vemos mulher, irmãos, são relapsas, desleixadas. Aí em Provérbios 31 diz que aquela mulher edificava, mas o que vai falar no seguir? Que ela levantava o quê? Madrugada. Tecer o tecido, preparar o alimento. Quer dormir até meio. Deus fala, viu, irmãs? Costumo dizer que o mesmo pau que bate no Chico tem que bater no Francisco também. Pode ser diferente. Então tem dos dois lados. Por isso é que nós temos que aprender, irmão, o que é conviver junto. Eu demorei tempo para aprender, viu, irmãos? Tem tempo. Vai persistindo, insistindo, prosseguindo e a gente vai aprendendo. Olha lá. O resultado de duas pessoas se dando ativamente um ao outro, preferindo um ao outro totalmente, é a inteireza de uma só carne que Deus havia planejado. Ou seja, eles fortaleciam um ao outro. E juntos eram mais fortes que qualquer um deles sozinho. Falei aqui, vai ter uma aula que vai falar mais sobre isso. É o exemplo da lanterna que vai duas pilhas. Quem estava aqui quando eu falei? Que parte? Uma lanterna de duas pilhas. Sem pilha, ela acende? Cada pilha tem, quanto que é? 3 watts que tem numa pilha? 3 volts, watts? Tem quem? Hã? 1,5 volt cada pilha. Porém, se eu pegar somente uma pilha e colocar na lanterna, a lanterna vai acender, Arimatel? Agora, se eu pegar as duas pilhas e colocar lá, positivo com positivo, colocar na lanterna e fechar, ela vai acender? Agora, se eu pegar as duas pilhas, colocar ela na posição correta lá, positivo com negativo, e fechar, o que vai acontecer? Ou seja, o resultado dos dois juntos é muito maior. E a gente fala que isso aí é um poder sinérgico. O que é um poder sinérgico? A soma é maior do que os dois. Ou melhor, o resultado é maior do que a soma dos dois.
Ou seja, eu tenho uma capacidade de trabalho diária. A irmã Luzinete também tem uma capacidade. Então tem um resultado individual cada um. Mas se a gente se unir no mesmo trabalho, o resultado vai ser muito maior do que a nossa capacidade individual de trabalho diário. Ou seja, o total é maior do que a soma das partes. Por isso, a necessidade de termos essa consciência que nós dependemos um do outro. Então aqui nós vemos lá no Éden, com Adão, com Eva, que cada um tinha qualidades e atributos singulares que realçavam a unidade deles. Juntos tinham as mesmas qualidades que Adão possuía sozinho. Mas no plano de Deus, o poder e a habilidade combinados era maior. Ou seja, eles se completavam. E vamos para a Bíblia, que diz lá em Gênesis 2:15, diz assim, ó. Quem quiser abrir, pode abrir para acompanhar. Gênesis 2:15, ou se o Brian quiser colocar aí também, pode pôr, viu? Para ajudar aí. Todo mundo já viu esse cartaz aí? Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Que bênção, hein, Valdeci? Pegou o homem, Zé, colocou lá onde? No jardim do Éden. Eu fico tentando imaginar como era o Éden, mas sabe, a gente vai ter esse entendimento, né? Porque a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Mas devia ser coisa maravilhosa. Mas Deus deu uma função para o homem. Falou assim, ó, você vai lá e vai cultivar e guardar. Ele estava sozinho ainda. Sim ou não? Aí, pouquinho de Bíblia diz lá em Gênesis 1:28. Olha lá. E Deus os abençoou e lhes disse. Deus os. Plural. Plural significa mais que um. 2. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, assujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteje pela terra. Quando era só o homem, ó, o jardim está aí, você guarda e cuida. Só isso. Agora, quando eram os dois, olha a incumbência dos dois. A determinação de Deus para os dois. Encher a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse é o plano de Deus para nós sermos uma só carne, é nos completarmos, é vivermos verdadeiramente um para o outro. Então esse benefício de uma só carne, ele vem através do quê? Da aliança, porque nós nos tornamos realmente uma só carne. E nós vemos também lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que diz assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Quem já ouviu falar aqui de tricotomia? Hã? É isso, João? É isso, Zé? Nós somos seres tricotômicos. Tem alguns teólogos aí que acham que nós somos dicotômicos, né? Mas eu ainda acredito na tricotomia. E se alguém pensar diferente aqui, eu respeito. Entendeu? E aqui também está em Tessalonicenses: corpo, alma e espírito. Então, esse também, como uma só carne, tem que ser o nosso alvo. Nós temos que estar em comunhão em todas essas áreas, para que a nossa vida, a nossa aliança, o nosso casamento, o nosso relacionamento seja pleno, seja abençoado. Porque em 1 Tessalonicenses 5:23, assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Então, muitas vezes nós não entendemos o que é ter essa comunhão nessas três áreas. Ou seja, tem uma delas que a gente acha a mais fácil, né? É a comunhão no corpo, né? E falando no corpo, né? Ela é a mais fácil de entender, porque é o relacionamento físico do casal, casado, abençoado, ter compartilhamento dos seus corpos, né? Que foi um presente de Deus também para as nossas vidas. Então, ele diz lá que nós temos que ser fecundos, temos que multiplicarmos. Então, essa comunhão de corpo, muitas vezes, é a mais fácil. Então, sede fecundos, né? Gênesis 1:28. Aí, a outra área que nós temos que ter essa comunhão é na alma. E o que é a alma? A alma é o que dá o que? O nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade. E essa é a área que é a mais difícil de nós alcançarmos comunhão. Principalmente quando fala em sentimento. Eu penso de uma maneira. A irmã Luzinete pensa de outra. Eu sinto de uma maneira, ela sente de outra maneira. Eu tenho algumas vontades, ela tem algumas vontades. E é aí que nós temos que ter a consciência, a humildade de estarmos nos completando para que essa uma só carne seja uma realidade nas nossas vidas, além do nosso egocentrismo de pensarmos somente em nós. Então, essa parte da alma é a unidade mais difícil de se alcançar. Mas se nós tivermos perseverança e buscarmos na palavra do Senhor, na perseverança com Deus, em oração, em consagração, em jejum, nós alcançaremos. Justamente a diferença é igual a engrenagem. Você vê uma máquina, ela tem vários tipos de engrenagem, ou um motor de um carro. Só que tem uma engrenagem grande, que ela ilumina os seus dentes, que é a engrenagem pequenininha. Por quê? Os dentes estão projetados para terem aquele mesmo encaixe, aquele mesmo afinamento. Então, a unidade mais difícil
de você alcançar no relacionamento desse de corpo, alma e espírito é a alma, né? E lá em Gênesis 2:25 diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, não se envergonhavam. Ou seja, e essa palavra não se envergonhavam, ela tem também uma transliteração hebraica que dizia assim, não se confundiam. Ou seja, havia pureza. Porque eles estavam em comunhão em corpo e alma, porque não tinha vergonha um do outro. E essa vergonha que eu estou dizendo, irmãs, irmãos, igreja, não é a vergonha do corpo. É a vergonha de estarem despidos em todas as áreas, um perante o outro, e não se envergonhar. Ou seja, não se confundir, não ter nada em oculto entre marido e esposa. Isso é primordial dentro de um relacionamento. Lembra que eu falei? Tudo tem que ser compartilhado. Desde os corpos até tudo. Tenho meu dinheiro, sua dívida. Minha dívida, o seu dinheiro. Não. Tudo é nosso. Nosso. Então, eles estavam nus e não se envergonhavam. Para que não houvesse confusão entre eles, precisavam estar em completo acordo na região da alma. Aí a outra área de comunhão que nós temos que ter é do Espírito. Tanto Adão como Eva foram criados que a imagem de quem? Deus. Portanto, eles tinham ali unidades no Espírito perante Deus, né? E ele não fez, lá em Malaquias 2,15 diz assim: não fez um Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de Espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Não foi o Senhor que os fez um só? Então nós estamos em comunhão de espírito com quem? Com Deus. Comunhão de alma, um para com o outro. Comunhão do corpo, um para com o outro. Mas essa comunhão com Deus e Espírito, então nós não podemos deixar ela ser rompida. E quanto mais ela se romper, mais nós nos distanciamos dos outros, um do outro. Então, como membros do corpo de Cristo, nós somos automaticamente um no Espírito. Essa comunhão tem que haver. Agora, a comunhão da alma é a mais difícil. E é nela que nós temos que trabalhar para que nós nos afinemos, para que entremos num acordo. Então, no casamento, irmão, inicia-se aqui a vida de uma só carne. Lembra que eu falei aqui da flor uma vez? Pode ter a flor mais bela e bonita dentro da sua casa, é a mais cara do mundo. Se você não cuidar daquela flor, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai começar a secar, e vai chegar até morte. E para que o relacionamento de uma só carne ele seja próspero, nós precisamos nutrir o outro. Ou seja, cuidar um do outro. Precisamos honrar o nosso parceiro de aliança, o nosso cônjuge, e considerar as suas necessidades acima das nossas.
Ontem o pastor Davi, ele até leu um versículo. Pense. Nada façais por vanglória ou partidarismo, mas considerai-vos a vós outros superiores a si mesmo. Ou seja, as necessidades do nosso cônjuge têm que estar acima das nossas próprias necessidades. E as minhas necessidades para ela têm que estar acima das necessidades dela. Essa é a chave do complemento, da completude de Deus sobre uma só carne. Em Gênesis 2:25, que nós já lemos aqui, que eles estavam nus e não se envergonhavam, é porque tinha simplicidade, não tinha vergonha, ou seja, não tinha trevas, ou seja, não tinha pecado ainda sobre ele. Estavam completamente despidos de corpo, alma e espírito. E é maravilhoso, irmãos, quando nós começamos a imaginar isso. E como era, né? Então não tinham vergonha, não tinham confusão, não tinha pecado, não tinha nada. Mas, como diz a Bíblia, o inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém a que possa tragar. Eles estavam ali transparentes, espírito, alma e corpo, livres para serem eles mesmos na presença de Deus, no plano que Deus tinha proposto a eles. Estavam ali, o plano de Deus estava perfeito. Satanás estava espreitando e ele conhecia essa unidade, João. Ele sabia dessa unidade que havia entre o homem e a mulher. Ele sabia do poder que eles tinham. E aí Satanás, astuto, foi lá e arquitetou um plano para usar uma qualidade que Deus havia colocado neles, para jogá-los contra Deus e um contra o outro. Vamos ver lá? Gênesis 3:6 diz assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele deu. Olha como o inimigo é traiçoeiro. Comunhão, corpo. Estavam nus e não se envergonhavam. Aí Satanás usou essas qualidades e falou assim, espera aí, vou catar, pegar. Vou fazer isso até os dias. Isso que nós temos que vigiar. Aí, o que era santo, a inocência, tudo que Deus tinha dado. Vamos lá no Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram
folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, desobediência, pecado. Entrou, a primeira coisa que eles notaram, opa, estamos nus. Vou me esconder um do outro. E tentaram se esconder até de Deus. Olha o que o pecado faz na vida do ser humano. Aí, aquela natureza que eles tinham, já começou a entrar o eu. E se envergonharam um do outro. Cada um foi coser folhas para se cobrir a sua vergonha. Um tentou se esconder do outro. E é a primeira vez na Bíblia que o eu é mencionado. Não havia o quê? Mais transparência entre os dois. Eu disse, até os dias de hoje as coisas continuam desse jeito. O inimigo enganando e a pessoa dando ouvidos. E a pessoa que tinha que ser o seu suporte, o seu alicerce, o seu porto seguro, o seu ajudador, a sua ajudadora, é a pessoa que ele começa a se distanciar, se envergonhar. E o interessante é que quando Deus indaga a Adão do que ele tinha feito, o que Adão fala? Foi o quê? Quando ele fala para Eva, o que Eva faz? Olha só o que o pecado faz. Eva, o que você fez? Ah, foi a serpente. Eu não tenho culpa, foi a serpente é culpado. Se não fosse essa serpente, Deus, eu não teria comido do fruto. Essa serpente, ela é a culpada. Será que acontece isto hoje? De um colocar a culpa no outro? Hã? E aí quando chega para Adão também é um cabra também. Lá, viu? Além de não assumir, Senhor, eu comi, me perdoa, acabou. Não, Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Tipo assim, estava aqui no bem bom, colocando o nome em tudo que era bicho. Aí o Senhor me arruma uma encrenca dessa. Aí olha o que aconteceu. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha caído. Então é assim, a culpa é do Senhor, viu? O que ele deu a entender foi que a culpa era de Deus. A mulher que tu me deste. Irmãos, pecado é coisa séria. Ele cega o entendimento da pessoa. Ele está entrando nos lares, irmãos, de maneira sorrateira. E está devastando os lares por falta de conhecimento. A Bíblia diz, erreis por não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, cuidado com as raposinhas que minam a vinha. O que eram as raposinhas? A raposa pequena, ela entrava por qualquer frestinha, porque é pequenininha. Cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas viram raposonas, procriam. E essa procriação cresce e procria. E quanto mais raposa, mais devastação vai ter na vinha.
O plano de Deus foi maculado ali. O plano da aliança, o plano de uma só carne. Por quê? Porque as pessoas não pedem orientação, direção de Deus para as atitudes que vão tomar. Então nós temos que vigiar, irmãos. Eu já falei, o inimigo não vai se apresentar para nós de maneira horrenda não, feia não. Porque se apresentar de maneira feia, você sai correndo, todo mundo sai correndo. E vai se apresentar rateiramente, coisas boas, aparentemente saudáveis, mas isso vai minar a sua casa. E os casais hoje estão sendo enganados da mesma maneira que Eva foi lá no Éden. E há um problema muito grande hoje, irmãos, nos relacionamentos, que é a pessoa, ela não assume responsabilidades e quer perpetuar os seus pecados, as suas transgressões. Ela não reconhece o seu erro e quer protelar aquilo, e aquilo vai virando uma bola de neve. Vocês já viram aqueles filmes que às vezes aparecem, daquelas avalanches, né? Ou desenhos? Tem uma bolinha pequenininha de neve que ela começa a descer rolando e ela vai se encorpando, tomando corpo, ela vai crescendo. Daqui a pouco ela vira uma monstruosidade de bola e vem descendo, e onde ela vai passando, ela vai destruindo tudo. Por quê? Quando você justifica o pecado, quando você fica protelando as coisas que você tem que se arrepender, você está criando uma bola de neve dentro do seu casamento. E não é isso que Deus quer. Ele quer o quê? Que nós estejamos unidos, nus sem envergonhar, despidos em corpo, alma e espírito. Aleluia. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Ou seja, eles justificaram o pecado e perpetuaram o pecado. Não reconheceram a culpa deles. Então, irmãos, a melhor coisa é você se condicionar. E vai ter uma aula que nós vamos falar só sobre isso, que é falar sobre perdão. É o maior herbicida que existe para o ser humano, para ele matar sementes ruins. Só que as pessoas às vezes preferem justificar do que perdoar, do que se humilhar. Quando Jesus ele é indagado, né, sobre o perdão, Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Não, 7 vezes não. 70 vezes 7. Quanto que dá? 490. Ou seja, o número de perdão, de vezes que nós temos que perdoar é infinito. Mas deixa isso aí para a aula do perdão. Aí depois que entrou o pecado, o casamento foi o quê? Deteriorando. Mais e mais com a passagem do tempo. Da unidade do espírito, alma e corpo, tem muitos casamentos que estão somente com a unidade ainda de corpo. Já acabou a unidade de alma e já acabou a unidade de espírito. Isto é preocupante, irmão. Preocupante. Irmãos, para que a igreja Jesus Cristo aqui na terra ela seja forte, nós temos que ter famílias fortes. Temos que ter casais fortes. Temos que ter casamentos fortes, inabaláveis. Pastor, mas a luta é grande, as dificuldades é grande, o vento sopra forte, o mar fica revolto. Na minha vida também é assim, viu, irmãos? Não é diferente, não. Tem que se manter unido.
Então, essa unidade que tinha de corpo, alma e espírito, sobrou, por enquanto, só de corpo. E tem uns relacionamentos que não tem nem a de corpo mais. Está completamente esfacelado. Aí começa a ter o quê? Adultério, poligamia, divisão, uma série de coisas. Aí a pessoa começa a repudiar, né, João? Até um ponto que Moisés foi lá e deu o quê? Autorizou dar o quê? Carta de divórcio. Eu estava conversando com o João antes de começar a ministrar aqui, e às vezes é coisas mais delicadas de a gente falar, mas aquela carta de divórcio, ela tinha alguns motivos para serem dadas. As pessoas naquela época levavam, né? Deveriam levar até hoje isso muito a sério. Fala sobre a virgindade, o casamento na pureza. Tem pessoas que acham que isso aí é coisa do passado. Não é. E naquela época, muitas vezes a pessoa se casava e a quem tinha pessoa em casamento, as pessoas elas não tinham muita oportunidade de escolha. As mulheres eram dadas em casamentos aos homens. E muitas vezes a pessoa ela só ia conhecer a sua esposa no dia das núpcias. Não era isso, João? Não era isso, Zé? Então ela não tinha oportunidade de conhecer, de saber quem era. Às vezes vinha até de lugares distantes. E muitas vezes a pessoa ela contraía aquele matrimônio ou na noite de núpcias ela ficava sabendo que aquela mulher já tinha tido uma vida sexual ativa. Então a pessoa ela repudiava aquela mulher. Então esse era um dos motivos também que foi autorizado a carta de divórcio, a carta de repúdio, que a Bíblia diz. Pois é, só que quando Cristo ele vem, ele não vem para abrogar, ele vem para cumprir. Então ele diz que realmente Moisés, ele permitiu a carta de divórcio, mas por conta de uma coisa, que era o quê? Dureza de coração. E a pessoa que tem um coração duro, com certeza ela está no pecado. E se ela está no pecado, ela não tem comunhão com Deus. Então ele dizia, por causa do quê? Da dureza dos vossos corações. Agora, quem está em Cristo tem dureza do coração? Quem está em Cristo, perdoa. Então o crente, perdoa. 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 Ah, mas perdoa. É crente. Perdoa. 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 E aí, irmãos, Jesus ele veio para redimir tudo aquilo que foi perdido, para redimir a humanidade, restaurar o relacionamento original, tal qual Deus planejou para as nossas vidas, aleluia. Lá em Romanos 5:18 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia. Lá em 2 Coríntios 15:15 diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus veio para redimir a humanidade.
renovou os padrões originais para o casamento. E a gente vê, irmãos, que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. E quando Jesus ele é interpelado, que as pessoas indagam sobre Moisés, da carta de repúdio, ele diz assim, mas não foi assim desde o princípio. O plano original de Deus nunca mudou. Abriu essa brecha por conta de alguns motivos, mas não foi assim desde o princípio. E para a gente ir para o final, irmãos, que ainda falta alguma coisinha aqui. Romanos 8, 1 e 2 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus veio redimir a humanidade. Ele veio a resgatar tudo aquilo que foi perdido no passar do tempo. Então nós não podemos aceitar afrontas do inimigo dentro dos nossos lares, porque o nosso lar tem que ser lugar santo, lugar de paz, de harmonia, de amor, onde nós podemos viver a plenitude de ter uma aliança um para com o outro e perante Deus, onde nós temos que ter a plenitude de sermos verdadeiramente uma só carne, de estarmos despidos em todas as áreas das nossas vidas, corpo, alma e espírito, para que assim Deus possa trabalhar nas nossas vidas e nos dar um crescimento tamanho que as pessoas se impressionarão. Porque a igreja forte, ela é feita de famílias fortes. Mas da mesma maneira que Satanás usou lá no Éden, com os nossos pais, ele tem usado hoje, porque ele sabe que se a família for fraca, a igreja é fraca. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui já discutiu com o esposo ou com a esposa? Deixa eu levantar a mão, senão a pessoa fica com vergonha. Todos. Falei no começo, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Quem aqui já discutiu com a esposa e veio para o culto? Vou levantar a mão primeiro também. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Que culto você ofereceu a Deus nesse dia? Que culto você ofereceu a Deus nesse dia? Nenhum. O seu louvor não passou desse teto. E eu já falei aqui e vou repetir. Pode ser que tenha alguém que discorde de mim. Eu não creio na pessoa que fala assim, eu estou mais ou menos com a minha mulher, eu estou mais ou menos com o meu marido, mas eu estou em plena comunhão com Deus. Não se iluda, irmão. Não se iluda, irmã. Tem um triângulo amoroso que é permitido, sabia? Deus, marido, cordão de 3 dobras. Deus, marido e esposa.
Quanto maior esse triângulo for, mais distante estarão uma ponta da outra. O triângulo ele tem 3 lados exatamente iguais. Quanto maior for um lado, maior vai ser o outro. E mais distante vão estar. Quanto mais estreito e menor for esse triângulo, mais próximo estarão. Então, não me venha com essa conversinha. Não estou nem dormindo na mesma cama. Está no jejum. Mas eu estou em comunhão com Deus. Eu não abro a... Engano de Satanás. Não entra nesse laço. Para a gente encerrar, irmãos, 1h05 falando e parece que foi 5 minutos. E a hora passa voando. Casamento em Cristo. Só em Cristo podemos receber tudo o que Deus tem para o casamento. Porque Ele é o único que comprou de volta aquilo que foi perdido através dos nossos pais, Adão e Eva. Sem Jesus, o casamento não passa de uma imitação daquilo que Deus deseja. Nascemos com naturezas egoístas e egocêntricas. E é por isso que precisamos nascer a segunda vez. João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem Jesus só podemos nos esforçar para melhorar a nós mesmos com técnicas e métodos mundanos. Para Jesus pode mudar meu e o seu coração. Jesus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Aleluia. O casamento redimido em Cristo não precisa conformar-se com os padrões mundanos, nem ser flagelado pelas coisas que estão destruindo os casamentos no presente século. Deus providenciou ferramentas que nos capacitam a construir nossos casamentos de acordo com o seu propósito. Quando nós temos a visão de Deus e seguimos os princípios da sua palavra, os nossos lares se tornam maravilhas de Deus aqui. E é isso que nós temos que batalhar. Né? Mas pelejai pelas vossas casas, pelos vossos filhos, pela vossa mulher. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Porque vale a pena nós resgatarmos o que Deus criou. E não deixarmos o inimigo querer lançar setas e plantar sementes más nas nossas vidas. Porque nós fizemos aliança. Temos que ser agora verdadeiramente uma só carne. Pastor, mas é difícil. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Estende bom ânimo. Bom ânimo. E esse bom ânimo tem que começar dentro do nosso casamento. Porque é Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta. Ele é o avalista disso que Ele criou.
E o propósito de Deus é tão grande para o casamento, para o relacionamento, que foi a primeira instituição. Antes de existir qualquer coisa, ele falou assim, ó, tá aqui o homem, vou tirar a mulher, tá aqui, ó, um para o outro. Casamento. Agora o inimigo lança aí. Internet. As coisas vãs. Coisas torpes. A ganância. O egocentrismo. O individualismo. Hoje em dia, esses três sistemas têm atuado fortemente no mundo. Que é o individualismo, conformismo e o relativismo. E você fala em santidade hoje, em pureza no casamento, virgindade. Ah, pastor, relativo. Isso era 2000 anos atrás, hoje é diferente, pastor. A Bíblia ela não muda, irmão. Deus não muda, ele é imutável. Foi, é e sempre será. Relativismo não pode fazer parte do dicionário do crente. Conformismo, acabando com o cara. Assim mesmo. Todo mundo passa, só mais um, né? E o individualismo. Eu, meu, eu. Aliança. Uma só carne. Abrir mão da vida independente, viver um para o outro. Dar a vida um pelo outro. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Terça-feira que vem tem mais. Eu não sei qual que é papéis, terça-feira que vem. Qual é o seu papel dentro de casa? Pode lavar a louça, Juscelino? Pode trabalhar, irmã? Pode trabalhar fora? Pode. Seus papéis aí, de acordo com a palavra de Deus, né? Amém?